Ei, gente, muito bem-vindos. Hoje eu convidei a Bruna Perillo, que é psicóloga, especialista em Gestalt terapia e uma das fundadoras da Escola de Empatia em Belo Horizonte, para conversar comigo a respeito da escuta, da importância da gente ouvir. Eu acho que o momento não podia ser mais propício, né, Bruna? Porque a gente está numa efervescência de reclamações, protestos. Eu imagino que isso tenha muito a ver com a questão da nossa falta de diálogo e a falta de escuta. Mas antes da gente entrar nessas questões atuais, vamos começar do começo. A Escola de Empatia é um espaço que oferece várias oficinas, entre elas uma chamada escutatória. E a oficina de escutatória foi o que me levou a conhecer a Escola de Empatia. Eu achei sensacional uma oficina com esse nome. Imagino que ela grite pra gente a necessidade que nós temos de aprender a ouvir. Bom, pelo menos é uma necessidade que eu já reconheci em mim. Isso, o escutatório ele foi o carro-chefe da escola, né? Assim, a criação do escutatório que levou a gente a criar a escola, né? Eu e a Camila, quando começamos com a escola, a gente já fazia oficinas de empatia, né? Para psicólogos. A gente participava de um outro projeto que era só para psicólogos, né? E aí um dia, conversando, alguém disse que a gente precisava fazer coisas para as pessoas normais. E a gente acabou encontrando o escutatório, ele vem de um texto, de uma crônica do Rubem Alves, esse nome, né? E aí, deparando com essa crônica, ele faz um convite, que ele fala assim, ele vê muitos cursos de oratória, né? Todo mundo quer aprender a falar, mas que ele nunca viu um curso de escutatória, porque ele achava que ninguém iria se matricular, ninguém quer aprender a ouvir, né? E, inclusive, a gente faz uma brincadeira, assim, no escutatório, ele já está na 19ª edição, né? Já foi em algumas cidades do Brasil, e a gente faz, né, assim, o Rubem Alves deve estar comemorando lá de cima, porque muita gente quer aprender a escutar, né? Ainda bem. E a proposta do curso não é nem assim um aprender no sentido técnico, sabe? É uma ideia da gente tornar consciente aquilo que a gente já faz. Porque a escuta, ela vai além, né, dos nossos ouvidos. Então, qualquer pessoa que não tem nenhum problema, nenhuma deficiência no sentido auditivo, né, biológico, ela vai ouvir os sons, né? Agora, escutar é uma postura, é uma escolha, né? Então, ela exige uma consciência, né? Escutar é eu prestar atenção, eu estar presente, né? Então, ela é mais do que ouvir. Assim, não ficar num joguinho de palavras, mas num lugar do sentido, né? Às vezes eu tô falando que estou ouvindo, mas com a presença da escuta, né? Com a intenção da escuta, com a escolha da escuta. Então não é bem assim, uma coisa é errada, outra coisa é certa, mas é assim, ter a consciência de que atitude eu vou tomar, né? Mas a gente chama a atenção para esse lugar da escuta como uma escuta ativa, né? Que é uma coisa muito difícil na nossa cultura. A gente é ensinado que escutar tem um lugar passivo, né? Que escutar é só eu ficar ali, recebendo do outro, muitas vezes até com a sensação de perder tempo, né? Pois é, e uma coisa que eu acho que é muito comum, que eu percebo que é muito comum, e foi quando eu descobri que de fato eu precisava aprender a ouvir ou exercitar uma escuta mais presente, é porque é muito comum a gente ficar em silêncio enquanto o outro fala, mas viver um diálogo interno. Você está ali concordando ou discordando, pensando no que você vai falar para mostrar que você entendeu ou em qual argumento você vai usar. Então, no fim das contas, assim, são várias pessoas falando ao mesmo tempo. É bem interessante isso que você está dizendo, né? A gente escuta para responder. A gente não escuta para compreender, né? É um exercício a escuta para compreender o outro, né? A escuta normalmente é isso que você disse, né? O outro tá falando e eu já tô aqui pensando, nossa, o que eu vou dizer para ele, ou como eu vou solucionar o problema dele, né? E essa é uma questão, assim, escutar não é solucionar,
né? Quando a pessoa fala, ela não tá querendo uma solução muitas vezes, né? E às vezes eu atropelo, eu nem deixo ela me perguntar se eu sei alguma solução, eu já entrego aquilo pronto, né, para ela. E isso faz com que o outro não seja acolhido, né? Com que o outro não desenvolva também o próprio potencial dele, né? Porque quando vem, e às vezes isso acontece muito nas relações onde a gente tem um pouco mais de hierarquia, né? Chefe, funcionário, mãe, filho, né? Pais e filhos de uma forma geral, porque às vezes a criança vem ali falando alguma coisa da rotina dela e a gente, faz isso, né? Desse jeito, ou não, isso não, né? Nem dá espaço para aquilo ser refletido, ou para ela concluir a frase dela, né? Para ela chegar, não, então vou fazer desse jeito. E então, normalmente, quando a pessoa vem até com uma angústia, com um problema, ela tem a solução para o problema dela, ela está precisando de um espaço para falar dele, né? Então, a escuta que a gente propõe no escutatório, a escuta ativa, ela é uma escuta que ela vai acolher esse outro, né, dando espaço para que ele fale mais sobre aquilo e que a sua própria fala leve a refletir sobre o seu caminho. E não abrir um caminho e dizer vai pela porta A, pela B, pela C, sei lá. Né? Não é que o conselho ou que uma dica não seja importante, mas é que ela precisa ser pedida. Né? Tem um ditado que diz, né? Como é que se conselho fosse bom não era dado, né? Então é uma coisa assim, quer dizer, quando o outro me pede, eu ofereço essa dica, eu falo da minha história, né? Eu falo da minha experiência, mas se ele não pediu é porque não é isso que ele está querendo, ele está querendo ser ouvido apenas, escutado. Você é estudiosa de comunicação não violenta, né? Você estuda, você oferece também práticas. E na comunicação não violenta ele fala, né, desses comportamentos que são tão comuns pra gente, mas que eles bloqueiam essa empatia, esse processo de empatia. Você deu esse exemplo de dar um conselho, falar de você. São coisas assim tão automáticas pra gente. Eu acho que a gente é tão motivado e tão incentivado a fazer isso que a gente nem percebe que no fundo a gente está interrompendo um processo do outro de se entender, de se esvaziar, e o nosso processo também de entender o outro, né? De compreender o universo que ele está trazendo. E como é que faz, se a gente está tão automatizado nisso, como é que a gente faz para começar a se limpar disso, Bruna? Não tem uma receita de bolo, né? Seria ótimo. Mas o exercício é muito trabalhar a consciência. O que eu quero com essa pessoa, né? Qual a minha intenção em estar aqui nessa conversa, né? Como eu estou olhando para esse outro. Porque a escuta, ela começa primeiro no olhar. Né? Hoje a gente está num mundo muito visual. E o que eu vejo já automaticamente já gera todos os meus julgamentos, né? E assim, a gente tem muito essa frase, não julgar. Eu não vejo esse lugar como possível, né? Nós somos seres humanos, onde o julgamento, ele traz inclusive o lugar de preservação da vida, né? A gente entende que algo é perigoso através do que a gente julga. Então, assim, não é o não julgar, é entender que o julgamento ele faz parte do meu processo e não transformar o meu julgamento numa rotulação do outro, né? Onde ele fica ali naquele lugar estático e não pode ser outra coisa senão aquilo, né? Então, a minha escuta, ela precisa ser uma escuta, assim, destituída do que eu digo conhecer daquela pessoa, né? Como se fosse uma relação nova. A cada vez que alguém vem falar comigo, é a primeira vez que ele está falando comigo. Mesmo que seja um assunto repetido, porque se ele veio falar de novo, tem alguma coisa nova naquela fala. Então, primeiro eu tenho que me conectar com a minha intenção de estar com aquela pessoa. Se com a minha disponibilidade eu realmente posso escutar essa pessoa agora. Porque não é que, porque agora eu quero fazer escuta ativa, eu tenho que pronto escutar a todo momento, a hora que chegou, vou parar. Não, às vezes eu preciso checar comigo, olha, agora eu não vou ter disponibilidade, a gente pode marcar um outro horário. É importante te escutar direito do que, né, ficar, fala aí enquanto eu tô trabalhando aqui. Né? Pode falar que eu tô te ouvindo. Não estou te ouvindo.
Mas aí só de você falar em escutar com presença, tem gente que já vai pensar assim, ah, mas não tem tempo para isso não. Então assim, que doideira é essa? Como é que a gente vira essa chave? Porque inclusive a escuta, como ela não é feita, ela causa muitos problemas que poderiam ter sido evitados se tivesse parado para ouvir, conversar e entender de verdade, né?